Muito boa tarde a todos. Esta apresentação é feita em colaboração com o Renato Miguel do Carmo. O título da apresentação é Precariedade e Desigualdade, Números e Considerações sobre uma Relação Perversa, sendo que o foco desta apresentação será sobre a situação dos jovens no mercado de trabalho. Este que tem sido um tema que tem vindo a ganhar grande presença na academia e nas organizações internacionais, por causa dos níveis elevados de desemprego jovem, mas também pela crescente precarização das condições e da participação dos jovens no mercado de trabalho. Em 2015, a OCDE estimava que existiriam 15% dos jovens numa situação em que não estariam nem empregados, nem em educação ou formação, os conhecidos NIF. Como já foi largamente discutido em contextos muito semelhantes àquele que aqui estamos hoje, os impactos da crise, nomeadamente os impactos da crise na situação profissional dos jovens, fizeram-se sentir um pouco por todos os países da OCDE, em particular os países europeus, como a Grécia, a Espanha e a Irlanda. Estima-se também que em países como Portugal, a Eslovénia e a Itália, cerca de 1 em cada 10 trabalhos que eram ocupados por trabalhadores com menos de 30 anos tenham, por e simplesmente, desistido. Sendo que os jovens acabam por compor o grupo mais vulnerável e estão mais predispostos a aceitar as condições, a aceitar contratos temporários chamados atípicos. E em Portugal, que tendências é que podemos encontrar sobre a situação dos jovens no mercado de trabalho? Para responder a esta questão, nós procedemos a uma análise com indicadores clássicos neste tipo de análises, a taxa de emprego, a taxa de desemprego e outros indicadores que nos permitem conhecer, embora ela seja de difícil medição, a precariedade, a partir da análise dos contratos temporários. Em Portugal, nos últimos 20 anos, assistiu-se a uma tendência de diminuição do emprego dos indivíduos entre os 15 e os 24 anos, o que é, obviamente, justificado em grande parte pelo aumento dos níveis de escolaridade. E também a uma subida da taxa de desemprego. Nos anos 2012 e 2013, assistiu-se a uma grande diminuição do emprego e também um nível muito elevado da taxa de desemprego, que são, obviamente, os anos coincidentes com a crise económica e financeira. Os últimos 3 anos estão a revelar para os dois indicadores sinais de melhoria. Em relação aos contratos temporários, o indicador tem vindo consecutivamente a subir nos últimos 20 anos, tendo atingido o valor mais elevado em 2015, 67,5, sendo que no último ano, para o qual existem dados disponíveis, houve uma redução para os 66,3. Então, nós procedemos a um exercício de olhar para a evolução nos últimos 2 anos para a taxa de emprego jovem, olhando para 2 escalões etários, dos 15 aos 24 e dos 25 aos 29. O que nós concluímos é que, globalmente, a taxa de emprego subiu de 2015 para 2006, sendo que esta é superior para o escalão etário dos 15 a 24 anos, a taxa de emprego é superior para os homens e no escalão etário a seguir, a taxa de emprego é superior para as mulheres. Quando olhamos para as qualificações, concluímos que, e seguindo uma tendência que já é conhecida, que os jovens mais qualificados apresentam taxas de emprego superiores. Nos níveis mais baixos de escolaridade, as jovens, as mulheres, apresentam então valores mais baixos de emprego que os homens, com a exceção de quando elas têm o ensino superior. E aí, independentemente do escalão etário que estejamos a olhar, apresentam níveis de emprego superiores aos homens. O mesmo exercício agora para a taxa de desemprego. E aqui, de novo, globalmente, concluímos que a taxa de desemprego diminuiu entre 2015 e 2016, sendo que esta afeta mais as mulheres nos 2 segmentos etários. Olhando de novo para as qualificações, conclui-se que o desemprego afeta com maior intensidade jovens com ensino básico. E aqui, apenas quando as mulheres têm um ensino superior é que apresentam uma taxa de desemprego mais baixa que os homens. Passando agora para a questão da precariedade contratual em Portugal e na União Europeia. Aqui há 4 indicadores usualmente utilizados para analisar as questões da precariedade. Um deles é o que já temos vindo aqui a falar, que é a questão dos contratos temporários. O segundo, contratos temporários involuntários, ou seja, são pessoas que não conseguiram encontrar um trabalho permanente. O terceiro indicador, tempo parcial,
E, de novo, tempo parcial e involuntário, a mesma lógica, pessoas que gostariam de ter encontrado um trabalho a tempo completo e não conseguiram. Então, o que é que podemos concluir deste exercício? Que, em 2016, mais de metade dos jovens portugueses empregados tinham um contrato temporário, muito acima da média europeia, naquele ano. Destes, cerca de 71% ocupava contratos temporários de forma involuntária. Em relação ao tempo parcial, 22,9% dos jovens neste segmento etário dos 15 aos 24 anos encontravam-se a trabalhar a tempo parcial. E destes, menos de metade declararam estar 46,8% declararam estar em part-time por não terem encontrado um trabalho a tempo completo. As recentes evoluções no mercado de trabalho também contribuíram para aprofundar assimetrias regionais, mas também transnacionais. Nomeadamente, elas permitiram exacerbar aquilo que já são as desigualdades existentes no espaço europeu. E, neste exercício, nós fizemos um cruzamento entre dois indicadores, contratos com termo involuntário e tempo parcial e voluntário. O que nós constatamos é que existe uma relação positiva, embora fraca, entre os dois indicadores. Contudo, permite-nos dar de forma muito visual as desigualdades que estamos há pouco a falar. Encontra-se a maior percentagem de jovens em contratos a termo involuntário em países como Portugal, Espanha e Chipre, sendo que estes países também revelam ter mais de metade dos seus jovens a trabalhar a tempo parcial de forma involuntária. Por sua vez, em países como a Estónia, a Alemanha, a Áustria e Dinamarca, menos de 20% dos seus jovens encontravam-se a trabalhar em contratos a termo e a tempo parcial de forma involuntária. O Labour Force Survey, aplicado pelo Eurostat, permite dar a conhecer as razões referidas pelos inquiridos europeus para se encontrarem em situações de trabalho temporário ou a trabalho parcial. O que nós fizemos aqui foi comparar os resultados pelos jovens portugueses com a média europeia. E começando então pelas principais razões para estar a tempo parcial, em Portugal. Em Portugal, os jovens respondem que a principal razão para estarem em tempo parcial é por não terem conseguido trabalho a tempo completo, o full-time. A segunda razão mais apontada é por estar em educação e formação. Quando olhamos para as respostas da média europeia, a situação é o inverso. São as mesmas duas razões as mais apontadas, mas em sentido inverso. Ou seja, na União Europeia, a principal razão para estar a tempo parcial é estar em educação ou formação. Quando passamos para as principais razões para estar a contratos temporários, quer em Portugal como na Europa, a razão mais frequentemente referida é não ter conseguido encontrar trabalho permanente, embora em Portugal o peso dessa resposta é de facto muito superior à média europeia. Em relação à inatividade, a principal razão, nos dois casos, é estar-se a estudar ou em formação. Mas aqui gostaria de chamar a vossa atenção para outras duas razões, nomeadamente estar-se inativo por estar a ocupar responsabilidades familiares ou prestação de cuidados. E aqui, como podemos ver, 13,5% das mulheres europeias apontam esta razão, quando por comparação com apenas 1,5% dos homens. Ou seja, é um sinal das desigualdades de género também neste caso. O mesmo tipo de tendência encontra-se quando a razão para trabalhar a tempo parcial são as responsabilidades familiares, prestação de serviços. E aqui, de novo, as mulheres são quem assume essas responsabilidades. 19%, por comparação a 2,7%. Estar inativo por considerar que não existe trabalho revela também que, quando comparamos Portugal com a União Europeia, os jovens portugueses parecem ser, neste caso, mais pessimistas. 4,3% dos inquiridos portugueses aponta para estar inativo como achar que não existe trabalho, por oposição a 2% na média europeia. E aqui, 4,6%, os homens são mais pessimistas que as mulheres, 4,6% versus 4% das mulheres. Chegada então à altura das conclusões,
concluímos que a diminuição da taxa de emprego ao longo dos anos, acompanhada pelo aumento do desemprego e pelo número dos contratos temporários, configuram um desafio no presente à inserção dos jovens no mercado de trabalho e, no futuro, às condições da sua permanência neste e também levanta questões sobre a sua mobilidade social. As diferenças encontradas entre os países europeus, no que respeita a trabalhar de forma temporária ou tempo parcial, poderá ampliar desigualdades já existentes no mercado de trabalho. É de frisar que no nosso país, trabalhar de forma temporária é sobretudo uma realidade que surge por não haver outra alternativa mais permanente. Por sua vez, os dados apresentados revelam que as desigualdades de género são particularmente visíveis na questão da precariedade. Em Portugal, existem mais jovens mulheres a trabalhar de forma involuntária do que homens. Assim sendo, a precariedade poderá agravar as desigualdades de género em termos de rendimento e de acesso a empregos de qualidade. Por fim, a precariedade, para além de estar associada a desigualdades de recursos, envolve desigualdades existenciais que restringem a autonomia pessoal na definição de projetos de vida. Deste modo, para desenvolver uma análise mais profunda dos impactos sociais e individuais da precariedade, é crucial considerar dimensões subjetivas e existenciais que as estatísticas dificilmente conseguem captar. Muito obrigada pela vossa atenção.